A graça e a paz de Jesus, igreja. É um grande privilégio nós podermos estar aqui hoje. Todos os domingos é um privilégio nós estarmos reunidos como igreja para adorar o Senhor, aprendermos a sua palavra. E hoje não é diferente. Nesse tempo que nós nos lembramos da vinda de Jesus. Aí eu sempre vejo, nessa época do ano sempre tem aquelas discussões, né? Mas lá na Bíblia não está falando nada de comemorar o Natal é pagão, e veio com Constantino, e lá, e lá. E por que nós comemoramos o Natal, então? Porque sem Natal não tem Páscoa. Sem Natal não tem ressurreição. E quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vemos Jesus vindo, ele nascendo, e é um tempo de comemoração, é um tempo de celebração, é um tempo de gratidão, porque o Verbo se fez carne. Então é por isso que nós comemoramos, é um privilégio poder comemorar isso, nos lembrar que há 2000 anos atrás, Deus, ele dividiu a história e enviou seu Filho. É para isso, e é isso que a gente vai olhar hoje. E eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 1 ainda. Nós começamos na semana passada falando da primeira parte desse texto, Mateus capítulo 1 ao versículo 1 ao 17. E hoje nós continuamos de onde nós paramos na última semana. Então, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, nós lemos até o 25. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, a leitura da palavra de Deus. Eu creio que os irmãos acharam, e diz assim a palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse através do profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhes chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Palavra de Deus. Senhor, clamamos agora, Pai, que o Senhor venha falar conosco, através da sua palavra, e que a sua palavra, Pai, venha trazer glória para o nome de Jesus Cristo, venha trazer glória para o seu nome, venha exaltar o teu santo nome, venha alimentar e transformar a vida do teu povo. Então, Pai, abençoa agora a pregação da sua palavra, para o louvor da sua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Então, na última semana, se você estava aqui, ou se você assistiu a pregação, mesmo que você não estivesse aqui, você se lembra que nós falamos da genealogia de Jesus, o que nós podemos aprender com a genealogia de Jesus. E se você voltar para o versículo 1, Mateus ele nos diz que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mas é interessante que existe uma diferença entre Mateus e Lucas, que são os dois que narram a infância de Jesus, o nascimento de Jesus. E, diferente de Mateus, Lucas fala que ele é filho de Davi, filho de Abraão, filho de Adão, filho de Deus.
Lucas vai até Deus. E Mateus não faz isso. Por que Mateus não faz isso? Porque a partir do versículo 18, ele vai deixar isso muito claro. Ele é filho de Davi, filho de Abraão, filho de Deus. Então é isso agora que Mateus quer nos mostrar aqui, que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas nós vivemos nesse tempo do Natal, e é interessante que esse tempo do Natal é um tempo que todo mundo gosta do Natal. Pessoas crentes, pessoas não crentes. Pessoas, aliás, de outras religiões, que não têm nada a ver com o cristianismo, aceitam o Natal, gostam do Natal. Você vai em lojas que durante todo o ano celebram outras coisas que são completamente contrárias ao cristianismo, levantam bandeiras contrárias ao cristianismo, que aliás nem acreditam em Deus, mas quando você entra, está decorada. Você vai em casas de pessoas que não acreditam em Deus, mas você encontra um presépio. Então o Natal é um feriado muito complexo, porque muita gente que não tem nada a ver com o cristianismo adota o Natal, celebra o Natal, gosta do Natal. Mas nós precisamos entender a verdadeira essência do Natal, porque essas pessoas elas gostam do Natal, até o momento que você começa a definir o que é o Natal. Da mesma forma são os bebês. Todo mundo ama bebês. A gente chama esse negocinho que a gente pega no colo, a gente leva ele para cá, a gente leva ele para lá, a gente faz o que ele quiser com ele. Ele é um bebê. Nós não nos submetemos a um bebê. Nós não obedecemos a um bebê, dependendo da altura do choro dele. Mas, no geral, são aquelas criaturinhas que a gente pega, a gente gosta, e a gente devolve para a mãe quando começa a chorar. Então o Natal, todo mundo gosta do Natal, todo mundo gosta do bebê Jesus, do menino Jesus na manjedoura. Todo mundo gosta do menino Jesus na manjedoura. Sabe por que todo mundo gosta do menino Jesus na manjedoura? Porque no menino Jesus numa manjedoura você não se submete. Ele é só um bebê numa manjedoura. Mas ele não nasceu para ficar numa manjedoura. Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. E ele reina soberano para sempre. E todos os seres que respiram devem louvor a ele, obediência a ele, porque ele é o soberano. Quando nós começamos a levar o Natal para esse termo aí, a gente começa a ter um problema. Então nós precisamos voltar para o verdadeiro significado do Natal. É interessante que a Páscoa, a gente não precisa ficar, vou explicar o significado da Páscoa. Todo mundo sabe o que é Páscoa. Mas ano após ano, quanto mais passa, mais nós precisamos explicar o significado do Natal. Porque ele vai se perdendo com o tempo no meio desse emaranhado de crenças e celebrações natalinas. Então o Natal ele fala de presente. E nessa época nós gastamos aí um horror de dinheiro com presente. E você vai nas lojas, as lojas estão lotadas de gente. Você vai na loja dos brasileiros, a Marshalls. Aí na TJ Maxx, a loja preferida dos brasileiros. Aí aqueles brasileiros estão mais aqui há mais tempo, né? Como assim? Mas você vai lá na lojinha do brasileiro, na TJ Maxx, e a TJ Maxx está saindo gente pela janela, de tanta gente. Lotado aquilo. Você vai lá no Walmart, o Walmart está lotado. Você vai nos mercados, os mercados estão lotados. Gente comprando comida, se preparando, e gastando dinheiro, comprando presentes. É uma época de presentes, e realmente é uma época de presente. O Natal é uma época de presente. Mas o presente do Natal é Jesus. O Natal aponta para o grande presente que Deus nos deu, que é o seu Filho. Então o Natal é o tempo do presente que nós recebemos de Deus.
E Jesus é o maior presente do Natal. Nada que você ganhe pode ser melhor do que Ele. Nada do que você dê pode se comparar a Ele. Então o Natal, o nosso chamado no Natal, é entregar Cristo. É entregar Cristo, porque nada pode ser comparado a Jesus. Mas na última semana nós falamos sobre a mensagem do Natal. Qual é a mensagem do Natal? E a minha proposta na última semana, o título da minha mensagem na última semana foi: o Deus que cumpre as suas promessas. E nós tiramos 4 lições da genealogia de Jesus. Como que alguém tira 4 lições da genealogia de Jesus? Você não viu, você vai lá e vê. Mas nós tiramos 4 lições da genealogia de Jesus. Como Deus cumpre as suas promessas. E nós falamos na última semana que Deus, Ele cumpre as suas promessas. Em primeiro lugar, mesmo que tudo pareça perdido. Deus cumpre as suas promessas, mesmo que tudo pareça perdido. Em segundo lugar, Deus cumpre as suas promessas, mesmo que homens pequem e tramem o mal. Deus cumpre as suas promessas, mesmo quando os homens pecam e tramam o mal. Em terceiro lugar, Deus cumpre as suas promessas, incluindo pecadores como eu e como você, e marginalizados. Deus cumpre as suas promessas, nos incluindo na família dele. Agora nós somos filhos de Deus. Mas em quarto e último lugar, Deus cumpre as suas promessas, nos tirando do exílio para nos levar para a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, para nos dar uma nova cidadania. Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou da terra de escravidão, Ele nos tirou da opressão de Satanás, no novo êxodo, com o novo Moisés, que é Jesus. Então nós tiramos essas 4 lições na última semana sobre a genealogia de Jesus. Hoje eu quero continuar com você e falar mais 4 lições de como Deus cumpre as suas promessas. E Deus, em quinto lugar então, Deus cumpre as suas promessas de maneira extraordinária e inesperada. Deus cumpre as suas promessas de maneira extraordinária e inesperada. Volta comigo para o versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E a palavrinha aí, ou as palavrinhas que eu quero destacar, são antes que se unisse e antes que se unissem. O que é isso? O que a Bíblia quer dizer antes de se unirem, ou antes que se unissem? É um eufemismo bíblico, para dizer antes que tivessem relações sexuais, antes que o casamento fosse consumado, ela se achou grávida. Ela se achou grávida. Então esse texto ele vai nos deixar muito claro a natureza extraordinária e inesperada de Jesus. Existia toda uma expectativa messiânica por trás do Messias ou de Jesus. Existia a expectativa de que o novo rei, na linhagem de Davi, um guerreiro, um homem forte, valente, governaria Israel mais uma vez e traria sobre a nação o tempo de glória, o tempo dos grandes reis como Davi e Salomão. Então existia uma expectativa messiânica que aguardava uma promessa de Deus que foi dada por Deus a Davi, em 2 Samuel no capítulo 7, que falava que Deus prometia a Davi: nunca vai te faltar um rei, um descendente no trono de Israel. Mas como nós vimos na última semana, essa promessa, e tudo isso vai por água abaixo na cabeça de Israel, com o domínio babilônico, com a queda e com o exílio babilônico. E agora eles estão no primeiro século da era cristã aqui, e eles já não têm mais rei, e eles são subjugados por uma nação enorme, que é Roma.
Onde foram parar as promessas de Deus? Elas falharam? Não. Mas Deus cumpre as suas promessas de maneira extraordinária e inesperada. Porque todos esperavam um rei, um novo Davi. Mas alguém que fosse filho de um homem com uma mulher, e então o filho de uma judia com um judeu, da linhagem real, e então nós teríamos um novo Davi. Mas ninguém esperava que Deus entraria na história. Ele mesmo colocaria o seu filho no ventre de Maria, e o filho dele se sentaria no trono. Então ele cumpriria a Davi a sua promessa de que nunca lhe faltaria um descendente no trono, e nunca vai faltar um descendente no trono de Davi, porque Jesus é rei para sempre. Ele é o Senhor. Mas esse texto e esse versículo nos apontam para uma outra coisa muito maior e profunda, teologicamente falando, que é a questão da divindade de Jesus, das suas duas naturezas. Que durante todo o tempo do cristianismo nós temos que batalhar aqui e ali para falar que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Houveram-se no decorrer da história do cristianismo muitos que se levantaram para tentar explicar essas duas naturezas. E toda vez que alguém tenta explicar como que Jesus Cristo pode ser 100% homem, 100% Deus, acaba em heresia. E muitas foram as propostas, né? Jesus é como se fosse o envelope e a carta. A carta é o Espírito que inunda um envelope, ou copo de água. A água é o Espírito de Jesus que tomou o corpo de Jesus, que é o copo. Aí você sempre tem uma separação, você sempre tem alguma coisa ali que causa divisão. Quando, na verdade, o que o texto quer nos deixar muito claro, que a Bíblia não quer que a gente faça, é tentar explicar o que a gente não pode explicar. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. É o que a Bíblia afirma e acabou. E nós aceitamos isso. Jesus é o Deus homem. E por que ele é o Deus homem? Ele tem que ser o Deus homem. Porque se ele não é homem, 100% homem, ele não pode nos salvar. Porque o pecado entrou no mundo por causa de um homem, um único representante, Adão. E como diz o apóstolo Paulo em Romanos, Jesus é o segundo Adão. Ele é o nosso representante. Assim como Adão nos representou no Éden, agora Jesus nos representa diante de Deus. É por isso que ele pode nos salvar. E se ele não é homem, ele não pode nos salvar. Porque o pecado entrou por um homem ele tem que ser expiado. Agora, a segunda coisa é que ele é 100% Deus. E por que Jesus tem que ser 100% Deus? Porque se ele não é Deus, ele não pode nos salvar. Por que não? Porque eu não posso morrer por ninguém. Por mais que eu goste de alguém, eu não posso morrer pela minha esposa e expiar os pecados dela. Por que não? Porque eu tenho os meus próprios pecados para pagar. Diante de Deus eu sou tão culpado quanto ela, quanto qualquer um de vocês. Nós não podemos morrer uns pelos outros. Ah, mas e um anjo? Também não. Mas um anjo não pecou, não tem pecado. Mas um anjo também não tem vida em si mesmo. É interessante que Jesus, em João, ele fala: o Pai me ama porque eu tenho vida. E a minha vida dou, ninguém a toma de mim, mas eu tenho poder para dá-la e tomá-la de volta. Só Jesus tem vida em si mesmo. Quem pode entregar a vida por alguém? Quem pode entregar a vida que não tem? Ele é o autor e o sustentador da vida. Por causa dele, por meio dele, para a glória dele, tudo veio à existência. Jesus não é apenas o criador de tudo, ele é o sustentador de tudo. Então, só Jesus pode nos salvar, se ele for 100% homem e 100% Deus. E quem, senão o próprio Deus, poderia ser capaz de aguentar, de suportar a ira de Deus? Se você colocasse todos os anjos juntos, todos eles, os mais poderosos, toda a criação junta, e falasse: então eu vou derramar a ira de Deus sobre vocês, quantos deles sobrariam? Nenhum.
Mas Jesus é capaz de tomar o cálice das mãos de Deus, bebê-lo inteiro e dizer: não ficou uma gota para trás. Porque ele bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Ele é capaz de dar a sua vida e tomá-la de volta. Porque ele é Deus. Então Jesus é 100% homem, 100% Deus. E nós não mexemos nisso. Então Deus cumpre as suas promessas de maneira extraordinária. Ninguém nunca imaginou uma coisa dessa. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? É interessante que em Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele fala que o Evangelho revela o mistério de Deus que ficou oculto nas eras passadas, que agora foi revelada aos anjos, porque nem os anjos entendiam essas coisas. Isso aqui é maravilhoso, é extraordinário e é inesperado. Mas em sexto lugar, Deus cumpre as suas promessas de maneira escandalosa. E por que ele cumpre as suas promessas de maneira escandalosa? Versículo 19: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-lo à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. José agora aqui ele vai entrar num dilema, porque isso que ele está pensando em fazer, porque isso é um escândalo. Mas José não sabia que o escândalo de uma menina grávida, de uma menina prometida em casamento grávida, o escândalo de tudo isso era o escândalo da salvação. Deus escolheu essa maneira para cumprir os seus propósitos, para cumprir as suas promessas. Então, o que para José era uma loucura e um escândalo, o que para nós também é, porque o apóstolo Paulo fala que a pregação do evangelho é loucura. É loucura, e sempre vai ser. O evangelho de Jesus Cristo, independente da época que ele esteja, ele sempre vai ser loucura para o mundo. Desde a sua concepção ele é assim. É uma menina de 12 anos ou 13 anos, virgem, que agora está grávida. Hoje em dia, uma menina grávida no nosso tempo já é um escândalo. Agora você volta 2000 anos atrás, numa sociedade patriarcal, onde as mulheres não têm os direitos que elas têm hoje, não são vistas como elas são vistas hoje. Isso é um escândalo. Mas Deus escolheu meios escandalosos para cumprir as suas promessas. E algumas lições que a gente pode tirar desses 2 primeiros versículos para a nossa vida. Deus ele não age na minha e na sua vida da maneira com que você espera. Deus ele age na minha e na sua vida da maneira com que Ele quer e deseja. Muitas vezes para nós de maneiras inesperadas, de maneiras inexplicáveis, de maneiras extraordinárias. Porque Jesus ele não obedece às nossas agendas, aos nossos planos. Jesus ele tem as suas agendas e os seus planos. E os planos de Jesus são extraordinários demais para nós entendermos. E ele não nos deve explicações nenhuma. Então ele faz aquilo que lhe apraz, a hora que lhe apraz, do jeito que lhe apraz, porque ele é o Senhor. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, sofrimentos, lutamos, e nós pensamos assim: Jesus vai fazer isso, aquilo, e a gente tem todo aquele plano na nossa cabeça do que Deus tem que fazer por nós. E nós muitas vezes vamos até em oração a Deus: olha, Deus tem que fazer isso, tem que fazer, e a gente já passa um mapa para Deus, do que Ele tem que fazer. Ou só sou eu que sou assim? Nós chegamos para Deus e falamos: Deus, se o Senhor fizer isso, depois fizer isso, depois fizer isso, e essa, aqui resolveu a situação. Aí Deus olha para a nossa cara e fala assim: e quem disse que eu preciso dos seus planos? E via de regra, meu irmão, minha irmã, o que acontece conosco é o seguinte: tudo aquilo que a gente planejou, nada acontece, é tudo o contrário do que a gente planejou. E da onde que vem geralmente a solução dos nossos problemas, as circunstâncias e dificuldades que nós enfrentamos? Da onde nós menos esperávamos, porque Deus cumpre as suas promessas de maneira inesperada, de maneira extraordinária,
da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. Mas o versículo 19 é um versículo muito importante nesse texto. Não apenas nesse texto, mas em toda a teologia. Porque no versículo 19, nós encontramos o dilema de José. E qual que é o dilema de José? Se você perceber de novo comigo, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Nós precisamos entender aqui uma coisa. No tempo de Jesus, no tempo de José e Maria, o noivado não é o que ele é hoje, para nós. Hoje, você fica noivo de alguém, você coloca uma aliança lá no dedo, da mão direita, faz uma festa de noivado, né? Tem aquelas coisas mais modernas agora hoje. E aí você está noivo. Amanhã ou depois, você não quer mais aquilo, acabou. Tira o dedinho, tira a aliancinha do dedinho, cada um vai para o seu lado, acabou. Aliás, infelizmente, isso tem sido assim até com o casamento. Tem sido banalizado. Ah, vou casar, mas se não der certo, a gente separa. Como se fosse alguma coisa normal. E nós esquecemos que o casamento é uma instituição criada por Deus e santa. Mas, naquele tempo, então, José e Maria, eles já estavam casados, porque o noivado já era um contrato de casamento pronto. Um dia que você ficava noivo, que seu pai e a sua mãe iam conversar lá com a família, com a outra família, naquele dia que estava tudo certo, você já estava casado. Mas existia esse período de 1 ano, que a noiva ficava morando com os seus pais, o noivo ficava morando com os seus pais, e eles já estavam casados, mas eles não conviviam debaixo do mesmo teto, e eles não tinham relações sexuais. Aliás, eles nem se viam, raramente se viam, e debaixo de muita supervisão. Então eles estão ali casados, mas ainda fora das casas, até que o dia completava esse tempo de preparo da noiva, do noivo. O noivo saía com seus amigos, ia até a casa da noiva, buscava ela e levava para sua casa. É isso que Jesus usa uma das suas parábolas, que ele chega lá, o noivo chega e está lá todo mundo. Aí vocês vão entender o porquê que ele está falando aquilo, porque esse era o costume da época. O noivo saía, ia na casa da esposa, tirava ela da casa do pai, agora quem tem autoridade sobre ela é o marido. Era isso que acontecia. Então, José e Maria já estavam casados. Eles já estavam casados. Mas o adultério dentro desse período era visto como a quebra da aliança do casamento. Era adultério no casamento. E tudo isso gerava implicações complexas. Por quê? José aqui, a Bíblia diz que José era um homem justo. O que significa dizer que José era um homem justo? Dizer que José era um homem justo é dizer que José era um homem que obedecia à lei. Qual lei? A lei mosaica, a lei da Torá, a lei revelada por Deus a Moisés. Então, dizer que um homem era justo, era dizer que ele era um homem que obedecia à lei. Agora, o centro de toda a lei é o quê? São os 10 mandamentos. A única parte de toda a Bíblia que foi escrita pelo próprio Deus. Então nós temos os 10 mandamentos, que é o centro de toda a lei. Por que ela é o centro de toda a lei? Porque ela resume toda a lei. Mas nós ainda temos um passo a mais, que é o resumo da lei da lei. Se os 10 mandamentos é o resumo de toda a lei, nós temos o resumo que nós temos no Novo Testamento, claramente, que resume tudo em 2. Ama o Senhor, o seu Deus, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com tudo que você tem, você ama Deus. E o outro é semelhante a esse, ama o seu próximo como a ti mesmo. Em resumo, tudo isso aqui pode ser resumido em uma palavra. A Bíblia toda pode ser resumida em uma palavra: amor. Tudo na Bíblia é sobre amor. Ama a Deus, ama ao seu próximo. Agora, José, por ser um homem justo, ele entende isso. Eu preciso amar a Deus. E por amar a Deus, lembra de João,
ou Jesus em João, e depois o próprio apóstolo João, escrevendo as suas cartas, ele fala: aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Então a essência de amar a Deus, ou como você demonstra que você ama a Deus, é através da obediência. Se você me ama, você obedece aos meus mandamentos. Então José entendia muito bem isso. Então, se eu amo Deus, se eu sou um homem justo, eu tenho que obedecer aos mandamentos de Deus. E quando nós vamos para os mandamentos de Deus, se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 22, ou Levíticos capítulo 22, você vai ver leis específicas com relação ao adultério. O adultério, no Antigo Testamento, ele era punido com a morte. E hoje nós olhamos, adultério é uma coisa comum, acontece. Adultério no Antigo Testamento, ele é punido com a morte. Deus, ele não brincava com isso. Então, se um casal estava noivo, e um dos dois adulterava, o outro tinha a obrigação de pegar esse homem ou essa mulher, porque quando existia um casal que era pego em adultério, tanto o homem quanto a mulher tinham que morrer. Agora, esse homem que foi traído no caso de José, deveria pegar Maria, levar para os líderes da cidade, confessar o que ela fez, e ela ser apedrejada até a morte. É isso que a lei demanda. E é isso o que José sabe que a lei demanda. Mas por um outro lado, então se José quer ser obediente à lei, ele tem que expor Maria. E talvez ela não morresse, porque no primeiro século, os romanos tiraram a pena capital dos judeus. Eles não podiam matar ninguém, a menos com permissão expressa de Roma. É por isso que Jesus tem que ser levado para os governantes romanos, e é eles que têm que condenar ele. Porque aos judeus não é mais dado a pena capital. Mas às vezes acontecia. O povo ficava meio revoltado lá, pegava uma pedra, juntava uma pedra todo mundo. João capítulo 8, a mulher pega em adultério que eles querem matar. Certo? Então, é por isso que em João capítulo 8, aquela mulher, ela é levada para Jesus, e eles perguntam para ele: o que você faz, Jesus? Eles querem colocar Jesus no mesmo dilema. E cada um pega a sua pedra e está ali prontinho para atacar. Jesus fala o que para eles? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas aqui, então, é isso que está sendo representado, é isso que está no coração de José. Agora, tem um outro lado da lei, porque a lei também nos chama a misericórdia, nos chama a amar ao próximo. Ama a Deus, obedece a Deus, mas ama o próximo. Ser misericordioso, ser compassivo, porque o Senhor, o seu Deus, é misericordioso e compassivo. E agora José, ele entra nesse dilema. Se eu obedecer a Deus, eu tenho que expor Maria. Mas eu quero amar Maria, eu quero guardar Maria, eu quero proteger Maria. O que eu faço? Então José, ele entra num dilema, o grande dilema. Mas nós temos um outro dilema, que é o dilema que move toda a Escritura, é o dilema que move toda a Bíblia de capa a capa. O que nós chamamos dentro da teologia o grande dilema, de Êxodo capítulo 34, versículo 6 e versículo 7. O que está acontecendo em Êxodo 34, versículos 6 e 7? Lembra que Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus fala assim: ficou doido, você vai morrer. E aí ele, então, fala: vou passar e eu vou mostrar, e você vai me ver pelas costas. E na hora que ele passa, Deus passa declarando: Senhor, Senhor, compassivo e misericordioso, tardio irá, pronto a perdoar, que perdoa a maldade, a rebelião e pecado, contudo, não deixa de punir o pecador, que não deixa de punir o pecado. Então nós temos aqui o grande dilema, porque existe uma grande contradição aqui. Como que Deus pode ser justo? Como que Deus pode ser santo? Como que Deus pode ser bom e perdoar a injustiça, e perdoar a maldade, e perdoar o pecado? Se Ele é justo, se Ele é bom, Ele não pode perdoar a maldade e o pecado. Um exemplo rápido do nosso sistema jurídico: você pega alguém que matou alguém, atropelou alguém, você atropelou uma família. Saiu, bebeu todas.
encheu a cara, está bêbado, pegou o seu carro, foi dirigir, você passou por cima de uma família, você matou uma família inteira. E ao invés de você parar e prestar assistência, o que você faz? Você sai correndo. Mas, aqui nesse país tudo tem câmera, você é pego. Você vai ser trazido diante do tribunal, diante do juiz, que vai te colocar num banco, e vai falar assim, e aí, meu filho? É isso aí, foi isso que eu fiz. Todas as provas apresentadas, o juiz fala assim, não, mas eu sou um juiz justo, bom, compassivo, misericordioso, pode levantar e ir embora para casa. Ele foi justo? Não. Ele não foi justo. Ele não aplicou o que este homem deveria. Este homem, esse juiz, ele torceu a justiça. O problema que a Bíblia vai resolver e que ela tem que resolver é como que Deus, sendo justo juiz, o juiz de toda a terra, ele pode ser justo e perdoar você e perdoar a mim. Porque se Deus é justo, ele tem que me matar e ele tem que me mandar para o inferno. Porque não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Todos se desviaram. Romanos capítulo 3. Então, como que isso vai ser resolvido? Como que Deus pode amar o pecador, perdoar ele e convidar para viver com ele? E a resposta é Cristo. Mas José está nesse mesmo dilema de Deus. E José, ele vai responder a isso, e ele vai achar uma maneira dele poder ser misericordioso com Maria. Ele vai achar uma maneira de obedecer a Deus, de amar a Deus e de amar Maria, e ser misericordioso com ela e proteger. Mas como que ele faz isso? Ele faz isso à custa da sua própria reputação. José aqui, ele vai fazer para Maria, ele vai amar Maria, ele vai proteger Maria do que ela realmente deveria receber, essa punição, essa exposição pública e possivelmente a morte. Mas ele vai fazer isso à custa da sua própria reputação, porque agora ele quer fazer isso de maneira secreta. Eu tenho que obedecer a Deus, mas como que eu posso obedecer a Deus sem condenar Maria? E ele faz isso. Ele decide então, vou separar-me dela de maneira secreta. Agora, por que de maneira secreta? O que as pessoas vão pensar dele? Foi infiel, abandonou a mulher, engravidou a mulher e abandonou ela. O que as pessoas vão pensar dele? Esse é José. Então ele vai obedecer a Deus, e ele vai amar Maria, à custa da sua própria reputação. É isso que está no coração dele, é isso que ele quer fazer, até que o anjo, no versículo 20, ele vai intervir sobre isso. Ele vai falar, não tema. Por que o anjo vai falar para ele, não tema? Porque ele entendia muito bem o que ele ia sofrer. É por isso que o anjo chega para ele, não tema receber Maria. Porque, aliás, recebendo Maria, ele também tem um problema. Porque Maria está grávida. E naquele tempo, eles sabiam contar também. Bom, mas espera aí, eles não eram casados. Agora essa menina já está com esse barriga desse tamanho. O que aconteceu aqui? Não sabemos. De qualquer jeito ele ia pagar com a sua reputação. E mais o anjo diz para ele, não temas, não temas. Mas o que tudo isso quer dizer? Por que eu expliquei tudo isso? Porque esse versículo 19, ele vai apontar para o verdadeiro José. Aquele que ele vai dar um nome para ele, Jesus. Jesus é o verdadeiro José. Porque Jesus é a resposta do grande dilema de Deus, o de Êxodo, capítulo 34. Como que Deus pode ser justo e justificador daqueles que têm fé? Aqueles que têm fé em Jesus. Jesus
é a resposta do grande dilema. Contudo, diferente de José, Jesus ele não colocou apenas em jogo a sua reputação, o seu nome. Para que Jesus pudesse cumprir a lei de Deus e obedecer à lei de Deus, ele precisava se tornar vergonha. Ele precisava ser levado, e ele foi levado por Deus para ser humilhado. Ele foi humilhado publicamente. E ele não apenas foi humilhado publicamente, ele foi morto para cumprir a lei. E por causa de Jesus, o grande dilema foi resolvido. Então, por causa de Jesus, Deus pode ser justo, porque Deus aplicou a sua ira, a sua justiça, o pecado que demandava a justiça de Deus, o pecado que demandava a morte dos pecadores, Deus aplicou sobre Jesus. E Jesus, os méritos de Jesus foram aplicados a nós. E por causa disso, Deus pode nos amar, Deus pode nos receber, Deus pode nos perdoar. E a sua justiça e a sua santidade estão intactos, porque Ele cumpriu a sua justiça em Jesus e nos amou como Ele amava o próprio Filho. Jesus é a grande resposta. Jesus é o verdadeiro José. Mas em sétimo lugar, Deus cumpre as suas promessas de salvação. Deus cumpre as suas promessas de salvação. Versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui é uma coisa comum na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Os judeus faziam isso todo o tempo em hebraico, eles faziam trocadilhos de palavras. Por exemplo, Êxodo, no capítulo 32, quando Jacó luta com o anjo, que aliás é o texto que dá um nome à nossa igreja, Penuel. Quando Jacó ele luta com o anjo, nesse local que é Penuel, ele faz um trocadilho de palavras para nomear aquele lugar pela primeira vez. Ali ele vai falar assim: eu vi Deus face a face. A palavra face em hebraico é panim. Então ele chega e ele diz: eu vi Deus a panim. Panim. E aí ele vai chamar aquele lugar de Peniel. Por quê? É a junção de duas palavras hebraicas, panim e el, que é o diminutivo ou a forma curta de Elohim, que é a palavra para Deus. Então, Peniel, Penuel, é a palavra de a face de Deus. Esse é o nome dessa igreja. Então, era muito comum para eles fazer esse tipo de trocadilho de palavra. Agora, quando o anjo chega aqui para ele no versículo 21 e diz: ela dará à luz um filho, e você deverá pôr-lhe o nome de Jesus. E Yeshua é o nome em hebraico, ou a forma modificada de Yehoshua, que é Josué no Antigo Testamento. Então, você deverá, ele está falando aramaico aqui com José, provavelmente, porque era a língua franca dos judeus daquele tempo, era o aramaico, não o hebraico. Então ele chega para ele, você já chama ele de Yeshua. Por que vou chamar ele de Yeshua? Ele vai dar razão, porque ele, Yashá, ou salvará. Ele está falando aqui, ele está usando aqui, de novo, um trocadilho de palavras. A palavra para salvar, ou salvação, em hebraico, Yashá. Então, o seu nome será Yeshua, porque ele, Yashá, o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus significa salvação. É isso que significa o nome, Jesus. Ah, mas Rodrigo, por que a gente então não chama Jesus de Yeshua? Não, a gente chama de Jesus. Eu já vi um monte de crente entrando nesse tipo de discussão idiota. Falta de ler um pouquinho a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita em grego. Os apóstolos, os evangelistas, apesar de serem judeus, eles escrevem em grego e não em hebraico ou em aramaico.
Eles escrevem em grego. E quando eles registram o nome de Jesus, toda vez que eles vão falar de Jesus, eles colocam em grego Jesus, que para nós a tradução fica Jesus. Então, se os próprios discípulos usaram o nome Jesus, os próprios discípulos transformaram de Yeshua para Jesus, por que você quer ficar falando Yeshua? É um tipo de discussão que não leva a lugar nenhum. E não tem fundamento na palavra. Nós chamamos de Jesus porque esse é o nome dele, Jesus. Mas tem todo um significado por trás? Tem. E esse é o significado. Então o seu nome será salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É isso que o anjo está dizendo aqui. Então Deus cumpre as suas promessas de salvação. Salvação. O Natal fala do pecado. O Natal é uma mensagem sobre o pecado. O Natal fala, como diria o reverendo Tim Keller, o Natal tem uma mensagem, a mensagem do Natal é essa: o mundo é incapaz de se salvar. A mensagem do Natal era essa, ele dizia: o mundo é incapaz de se salvar. É por isso que Jesus tem que vir. Então o pecado, ou o Natal, ele fala de pecado. O problema do homem é o pecado. O nosso problema é o pecado. O nosso problema não é falta de dinheiro. O nosso problema não é a falta de saúde. O nosso problema não é falta de coisas ou situações complexas. O nosso problema é o pecado. Jesus, ele não veio para nos dar uma casa, um carro, e saúde e o American Dream. Jesus veio para nos dar salvação. O resto, meu irmão, minha irmã, levanta, se capacita e corre atrás. E ele vai te abençoar. Mas ele não veio para resolver isso, porque se Jesus precisasse vir para te dar essas coisas secundárias e passageiras, terrenas, físicas, ele não precisaria ter vindo. Ele podia ter feito de outra maneira. Porque muitos de nós temos todas essas coisas, passageiras e terrenas. Jesus não precisaria vir para nos dar essas coisas. Ele veio para resolver um problema, o nosso pecado. Jesus, ele tinha que vir por causa do pecado. Todo o resto, se ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele é Deus. E glória a Deus por isso. Porque ele é o Senhor. O maior presente do Natal é Jesus. Nada do que você ganhe pode se comparar com ele. É Jesus. E o nosso problema que ele veio resolver é o pecado. Então, o presente do Natal não são coisas, é uma pessoa. O presente do Natal não são coisas, é uma pessoa, é Cristo. E eu pensando sobre essas coisas, sobre presente essa semana, presente, nós muitas vezes pegamos as coisas e recebemos presentes e banalizamos essas coisas como se fossem coisas, eu ganhei isso aqui, mas nem era o que eu queria. E nós muitas vezes ganhamos, e eu vi um vídeo que me mandaram de um filho recebendo um carrinho daqueles que você entra dentro, dirige, é um carro aquilo, para um menino de, 5 ou 6 anos. E aí o menino recebe aquele carrinho do pai, e ele não está satisfeito com aquele carrinho, porque não é a cor, ou não é o modelo que ele queria, ele chega e dá uma bicuda na porta do carrinho dele. O pai pega aquilo ali, leva para fora e ele destrói com aquilo. Muito rico, você vê que é uma pessoa muito rica, uma casa muito grande, a gente tem muito dinheiro, e ele destrói com aquela coisa, por causa da ingratidão do filho. Então nós ficamos habituados a receber coisas, principalmente nesse país, que tudo é muito fácil, é tudo muito dado, é tudo muito barato. Eu ganhei esse iPhone aqui, não gostei desse iPhone 16, porque ele não é o Plus, ele só tem 2 câmeras. Aí a gente vê um tipo de coisa assim. Então, nós ficamos com esse negócio de presente e coisa, mas o verdadeiro presente de Natal não são coisas, é uma pessoa. E nós esquecemos de uma coisa: o presente, ele é de graça para quem recebe, mas ele custa muito caro para quem dá. Para você receber um presente,
foi de graça. Para você receber Jesus, foi de graça, mas foi muito caro para quem te deu, foi muito caro para o Pai que entregou o seu único filho para morrer por você e para poder te entregar Jesus. Para você foi de graça, e a salvação é de graça e pela graça, mas para Jesus custou cada gota do seu sangue. Para o Pai custou perder o seu filho numa cruz, humilhado publicamente. Mas tudo isso que eu estou falando não significa que foi, então, barato. Deus pagou a preço de sangue. E a oitava coisa e a última coisa que isso tudo nos ensina é que Deus cumpre as suas promessas de estar conosco. Versículo 22 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse através do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que é da onde esse texto se refere. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Deus cumpre as suas promessas de estar conosco. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre fala a Israel: eu vou estar com vocês, eu vou abençoar, eu vou andar com vocês, eu vou prosperar, eu vou habitar no meio de vocês. Nós temos inúmeras passagens no Antigo Testamento e promessas de Deus, de que Ele estaria com o seu povo, Ele abençoaria o seu povo, Ele habitaria no meio do seu povo. E quando nós chegamos no final do Antigo Testamento, Deus não está mais no templo. A glória de Deus havia deixado o templo. Mas agora, nesse dia, a glória de Deus, ela desce de novo. Não mais agora num templo físico, feito por mãos humanas, mas o próprio Deus, Ele encarna para cumprir as suas promessas de estar conosco. Ele prometeu estar conosco, e Ele está conosco. E é interessante que o capítulo 1 de Mateus começa com a profecia de Isaías, com a encarnação do verbo, mas o capítulo 28, último capítulo, o próprio Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele veio para estar conosco, e Ele continua conosco, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele está conosco todos os dias. Ele está conosco. Então, a encarnação do verbo, ele nos ensina algumas coisas, e uma coisa que nos ensina é que Ele se importa. Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com você. Ele não é um Deus imanente. Ele é um Deus que está fora. Ele é um Deus que está dentro. Ele é um Deus que está conosco, Ele é um Deus que se importa conosco, Ele é um Deus que invadiu a história e dividiu a história para estar com você. Então, quando nós enfrentamos as lutas, quando nós enfrentamos aquilo que nós passamos, os nossos sofrimentos, nós podemos olhar para a cruz e saber que se eu estou passando por isso, não é porque Deus não me ama, não é porque Deus tem alguma coisa contra mim. Apesar do que eu estou passando, Deus me ama de uma maneira que eu não posso compreender. Como eu posso ter certeza disso? Porque Ele entregou Jesus. Jesus é a garantia do amor de Deus, porque Ele está conosco, porque Ele veio estar conosco, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E Ele vai sempre estar conosco. Agora, versículo 24 e 25, para concluir. O texto vai nos ensinar o que o Natal requer de nós. Versículo 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Então, o que o Natal requer de nós? O que esse Deus que cumpre as suas promessas requer de nós? Ele requer de nós obediência. Ele requer de nós submissão. Mas
A obediência e a submissão sempre vão vir acompanhadas de um preço, porque servir a Deus e obedecer a Deus sempre vai vir à custa de um preço. Como disse o apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sempre vai ter um preço. Para que José e Maria pudessem receber Jesus, eles tiveram que pagar um preço. Porque eles sempre iam ser a família infiel. Imagina eles chegando na igreja, olha lá, os infiéis, que desonraram o matrimônio. Eles sempre vão ter um problema com todo mundo que olhava eles de rabo de olho. Porque eles não sabiam o que tinha acontecido com eles. Os infiéis. Servir a Deus sempre vai vir acompanhado de um preço. Você vai pagar um preço se você quiser servir a Deus. José e Maria pagaram um preço. E aliás, voltando àquela questão de coisas e coisas que nós queremos e etc., José e Maria receberam o maior presente, a maior dádiva, o maior dom de Deus. Eles receberam Jesus. Mas note que a vida deles continua a mesma. Eles receberam o maior presente, a maior bênção da história, e eles continuaram sendo pobres. Receber Jesus não necessariamente significa que a sua vida vai mudar. Você pode receber Jesus e a sua vida vai continuar do mesmo jeito, materialmente. Mas espiritualmente, agora você é filho de Deus, herdeiro das promessas. Você tem um futuro. Você saiu da morte e foi para a vida. Lembre-se que o Evangelho fala de coisas eternas e não terrenas. Ele veio para nos dar a vida e vida eterna. Mas, então, para receber Jesus, eles tiveram que pagar um preço. E esse preço era a vergonha pública. Eles tiveram que pagar um preço. Então, o Natal não é apenas sobre ouvir a mensagem da vinda de Cristo, mas agir com fé e obediência. Porque José ouviu, mas ele não apenas ouviu, ele ouviu e obedeceu a palavra de Deus. Então, o Natal, o convite do Natal para você é esse, não é você sair daqui hoje. Que mensagem chata. Não era isso que eu esperava da mensagem do Natal. Você conseguiu estragar até a mensagem do Natal, Rodrigo. Você consegue falar de pecado até no Natal, Rodrigo. Mas eu amo vocês demais para chegar aqui com uma palavrinha coach. A minha preocupação com vocês não está ligada às coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo, se der ruim, a gente vai ajudar, a gente vai se juntar, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai lutar uns pelos outros, a gente é família de Deus, é para isso que a gente serve. Mas a minha preocupação com vocês, meus irmãos, é a vida eterna. Eu vim essa noite aqui para dar o verdadeiro presente do Natal para você, que é Cristo. É Cristo. Então, o presente é esse. A pergunta que fica para você é, como que você vai lidar com esse presente? Porque o chamado agora é sair daqui e obedecer a palavra de Deus. É sair daqui e ir atrás de Jesus. E obedecer aquilo que Ele nos ordena. Então o Natal, ele nos chama a uma entrega total ao senhorio de Cristo. E seguir a Jesus significa confiar no plano de Deus, mesmo quando pareça difícil e incompreensível. Essa é a última lição que eu quero tirar desse texto. Meus irmãos, obedecer a Deus é obedecer mesmo quando tudo não pareça fazer sentido. Obedecer a Deus é mesmo quando você não entende o plano dele. Deus mandou, você obedece, mas não faz sentido, Deus. Mas quem disse que é para fazer sentido? Para José e Maria não faziam sentido, mas obedecer a Deus é obedecer quando não faz sentido, porque se você obedecer a Deus apenas quando faz sentido para você, você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo ao seu intelecto, à sua razão. Nós somos chamados para caminhar em fé e não em razão. E a nossa fé é baseada na razão da palavra de Deus. Esse é o nosso chamado, meu irmão, minha irmã. A andar por fé, obedecendo ao Senhor, mesmo quando não faça
sentido. Então a mensagem do Natal é essa: Deus cumpre as suas promessas. Em primeiro lugar, Deus cumpre as suas promessas, mesmo tudo que pareça perdido. Em segundo lugar, Deus cumpre as suas promessas, mesmo quando os homens pequem e planejem o mal. Em terceiro lugar, Deus cumpre as suas promessas, incluindo miseráveis, pecadores, marginalizados, como eu e como você, porque Jesus veio para nós. Em quarto lugar, Deus cumpre as suas promessas, nos tirando do exílio, da escravidão, do inferno e de Satanás. Mas em quinto lugar, Deus cumpre as suas promessas de maneira extraordinária e inesperada. Em sexto lugar, Deus cumpre as suas promessas de maneira escandalosa. Em sétimo lugar, Deus cumpre as suas promessas de estar conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Em oitavo e último lugar, Deus cumpre as suas promessas de estar conosco para sempre. De estar conosco para sempre. Agora, o que fica de tudo isso da mensagem do Natal para você e para mim ela demanda uma resposta. Ela demanda obediência. Obediência à palavra de Deus. E é isso que Ele exige de nós. Feliz Natal. Senhor, nós te louvamos. Nós enaltecemos e glorificamos o teu santo nome pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Natal. Obrigado por Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigado, porque Jesus veio, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor foi colocado como vergonha pública no nosso lugar, porque o Senhor enfrentou a morte no nosso lugar, para obedecer a lei, para obedecer os justos decretos de Deus, os perfeitos e santos decretos de Deus, mas para poupar a nossa vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor resolveu o grande dilema, para que nós pudéssemos agora estar aqui e comemorar esse tempo maravilhoso da sua vinda. Obrigado, Jesus. Dá-nos graça para viver transformados por essa palavra. É a nossa oração em teu nome, Jesus. Amém e amém.